Olá, você que acompanha a fanpage do grupo de pesquisa Mapas Conceituais, muito boa tarde. Seja bem-vindo à nossa live e conforme nós prometemos já de um tempo para cá, a gente vai ampliar os nossos esforços para compartilhar com você que é nosso seguidor e que também se interessa pelos mapas conceituais, tudo aquilo que a gente faz, pensa, a respeito dessa forma de representar o conhecimento. Então, na terça-feira passada, nós já tivemos uma live que tratou do lançamento de um número especial da revista Semer, dedicado aos mapas conceituais, e hoje, conforme foi prometido, a gente retorna para iniciar uma série de eventos ao vivo, nesse formato de live. A proposta hoje ela é bastante inicial, então a tentativa é criar um encontro de periodicidade semanal para que eu venha aqui conversar com você de forma um pouco mais alongada sobre os usos do mapa conceitual em sala de aula ou para o meu próprio aprendizado, de forma que a gente consiga fazer um movimento um pouco mais consistente para compartilhar informações que em vídeos mais curtos não vão ser muito bem trabalhadas, tá? Então, de novo, seja bem-vindo, a gente vai aguardar um pouquinho para começar. Eu vejo que as pessoas estão já chegando aqui na nossa live e eu vou aproveitar então esses momentos iniciais. Eu tenho aqui uma colinha que eu fiz com tudo aquilo que eu quero contar para você. Então eu vou começar com alguns anúncios, tá? Que são importantes, então eu já vou abrir o vídeo da gente com esses anúncios. O primeiro anúncio que eu vou fazer para você é, na verdade, um convite, e a ideia é já de criar esse caráter periódico da nossa live. Então na quinta-feira que vem, dia 2 de abril, a gente vai ter uma nova live também nesse horário das 2 horas, e aí a gente vai, com à medida em que a gente vai ganhando experiência e vai interagindo com você, que é o nosso público, e a gente vai acertando não só aspectos de formato, de duração, como também de horário e dia da semana. Mas vamos aproveitar que em tempos de pandemia a gente fica boa parte do tempo nas nossas casas, então quinta-feira às 2 horas é um horário conveniente para mim, então eu me disponho de neste horário fazer uma live que vai em torno, né, de 1 hora de duração. Mas qual que é a ideia, né? A ideia é que eu fale aqui por volta de 30, 40 minutos, dependendo do tema, dependendo daquilo que eu tiver, né, que achar importante para passar para você. E aí no final a gente tenta fazer uma sessão de perguntas e respostas, e eu vou fazer o máximo possível para interagir com essa plataforma aqui. Para mim é nova. Tentarei ler algumas perguntas que eventualmente vierem por escrito, e aí na parte final a gente fica só para responder dúvidas e perguntas que você tenha a fazer sobre o tema que foi tratado. E aí, no máximo, em 1 hora nós encerramos a nossa transmissão, e a ideia com isso é permitir que todos os interessados consigam se programar adequadamente para esse nosso encontro. Então, quinta-feira que vem, nós vamos ter uma live. O tema está sendo definido ainda, mas brevemente eu vou atualizar a fanpage do nosso grupo e nós vamos fazer a transmissão aqui pelo Facebook. Então, a nossa experiência da terça-feira, quando eu tentei fazer uma transmissão conjunta, né, usando o YouTube e o Facebook, eu percebi que, para as condições que eu tenho aqui na minha residência, o Facebook respondeu muito melhor, então a qualidade da imagem foi melhor, e por algum motivo que eu não consigo explicar, o Facebook não travou. Então ficou fácil decidir. Eu vou criar esse conteúdo ao vivo primeiro aqui na fanpage, então os eventos ao vivo nós vamos fazer na fanpage, e aí posteriormente o arquivo resultante será compartilhado no nosso canal do YouTube, para que também, se alguém quiser ver futuramente ou, né, consultar a gente, o que vai ser um repositório de vídeos e informações sobre mapas conceituais, isso vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, quinta-feira que vem, 2 horas, já tem um compromisso de novo, uma nova live sobre mapas conceituais. Em breve eu vou definir o tema e eu te conto. Já falei e só reforço de novo, a live de lançamento do número especial da Semer, ele foi gravado aqui e transmitido ao vivo lá no YouTube. Quando a gente se deu conta que o vídeo do Facebook ficou melhor, a gente subiu esse vídeo do YouTube lá na nossa
conta no Facebook. A gente subiu o vídeo do Facebook lá na nossa conta do YouTube. Então, se você for lá e visitar o nosso canal no YouTube, você vai encontrar um vídeo e parece que ele foi duplicado. Você vai até achar que aconteceu alguma coisa estranha com esse pessoal dos mapas. Aí os caras duplicaram. Não, nós não duplicamos. Na verdade, eu mantive a live por enquanto lá, mas eu vou deletar a live de lá porque não ficou, o resultado final não ficou bom. E a gente tem um vídeo com uma gravação aqui do Facebook lá já à disposição. Então eu peço que você consulte porque foi bem legal. A gente compartilhou já informações interessantes sobre como a gente entende que está a consolidação da comunidade brasileira de pesquisadores em mapas conceituais. Então, vale a pena você dar uma conferida lá depois no nosso canal do YouTube. Um outro lembrete: hoje se encerram as inscrições, ou melhor dizendo, se encerram os convites, o período para você confirmar seu interesse, para que eu insira você como convidado no curso online sobre mapas conceituais que eu criei em parceria com a USP. Esse curso ele é 100% online, ele está disponível na plataforma Coursera, e nesse período de pandemia, eu, juntamente com a USP, a gente está fazendo um movimento de gratuidade, de forma que se você se inscreve como meu convidado, no link que eu coloquei na discussão deste evento, você vai ver que é um link. Opa, uma travadinha, então deixa eu repetir essa informação. Então hoje se encerram as inscrições, o período para você se manifestar como interessado em cursar a sessão privada que vai começar essa semana. Então a ideia é que você, ao confirmar seu interesse pelo link que está na descrição da discussão desse evento, eu consigo. Voltou. Então eu consigo fazer com que você tenha acesso a todo o conteúdo do curso de forma gratuita, e você também vai ter direito ao certificado de forma gratuita em caso de aprovação. Então até hoje eu vou coletar as inscrições e os e-mails dos interessados, porque amanhã eu começo a criação da sessão privada dessa semana, mas provavelmente na semana que vem nós teremos outra sessão privada. Então não há necessidade de você fazer o curso agora se esse não for o melhor momento para você. Mas de novo, em tempos de pandemia, eu acho que é uma boa. Se você puder dedicar aí 2 a 3 horas por semana, em 5 semanas você aprende a fazer mapas conceituais. Por fim, vou pedir para você curtir a nossa fanpage, curtir o nosso canal do YouTube, seguir os nossos conteúdos nessas duas plataformas para que você fique aqui que a gente produz. Vamos ver se eu consigo dar um jeito nesse travamento que está travando aqui para mim também. Então hoje nós estamos sentindo a mesma agonia juntos, né? Então a ideia é que você siga a gente tanto na... muito bem. Então deixa eu fazer uma tentativa aqui para ver se eu consigo. Tá vendo? Eu comecei a falar com todo mundo e aí vamos ver se a gente consegue agora uma condição mais satisfatória. Sim, eu compartilho. Pelo menos agora vocês estão desesperados e eu consigo ver o tamanho da angústia de vocês. Vocês não escutam.
Muito bem, então eu acho que já sei o que eu vou fazer. Eu vou gravar esse conteúdo porque ao vivo tá bem difícil, né? A gente já tá aqui e com 10 minutos a instabilidade é muito grande, as pessoas ficam jogando joguinho online em casa e aí elas tiram a nossa banda larga aqui para fazer a transmissão de um conteúdo ao vivo super importante para a educação, né? E se ficar instável assim, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou gravar este conteúdo, que lamentavelmente não será online, mas pelo menos assim, eu garanto uma qualidade de vídeo e áudio do jeito que você merece, né? Então eu vou ficar aqui mais uns 2 minutinhos e eu estou conseguindo acompanhar o fórum, o chat melhor dizendo, só para a gente confirmar assim, se esse sinal se estabilizar nos próximos minutinhos, eu começo por aqui e a gente torce para tudo funcionar. Se a instabilidade continuar, e aí eu vou esperar a confirmação de vocês, aí eu vou gravar esse conteúdo, faço uma captura bem caprichada e subo isso no nosso canal do YouTube e até o final da tarde você vai ter acesso a esse conteúdo. Mas vamos ver se esse teste aqui, como é que está indo. As pessoas estão dizendo que melhorou um pouquinho. Alguém parou de jogar, né? Pois é, o universo podia conspirar um pouco e fazer os joguinhos darem pau pelo menos nos próximos 40 minutos, né? Mas vamos ver. Então, diante dessa sinalização positiva que eu estou recebendo de vocês, a gente vai então dar início a algumas coisas que eu gostaria de conversar. Vamos ver, né? Tá vendo? Só ameaçar que eu ia começar e as coisas estão melhorando, né? Mas então vamos assim, tá melhorando, mas vamos fazer uma consulta agora, né? Está melhorando e dá para acompanhar? Ou é melhor eu de repente gravar isso aqui e daqui 1 hora deixar isso online para vocês explorarem, né? O Zoom é uma possibilidade, a gente usa muito o Google Meet, né? Vamos ver, a gente vai estudar essas sugestões e nós vamos trabalhar com aquilo que for mais, que dê o melhor resultado, né? Porque a ideia desse evento ao vivo é a gente ter essa interação, né? Presencial, mas também, se não for possível, com o prejuízo um pouco menor, eu gravo isso e a gente toca o barco, porque o importante é compartilhar o conhecimento que a gente tem acumulado no grupo e colocar à disposição de vocês, até para que vocês discutam com a gente acabe também aprendendo um pouco mais. Muito bem, olha, eu tenho várias mensagens aqui, várias mensagens de pessoas que estão acompanhando, dizendo que a coisa está fluindo bem. Então vamos lá, eu peço que todos façam um pensamento positivo durante toda a live, porque o pensamento positivo estabiliza a conexão de internet, sobretudo aqui na minha residência, tá? Então, pessoal, começando a tratar um pouco do tema da live de hoje, que é a avaliação de mapas e avaliação com mapas. Então, esse tema, a gente fez uma pesquisa, isso acho que foi no começo do ano, no fim do ano passado, pedindo para as pessoas que seguiam a gente no Facebook para sugerirem temas potenciais que mereceriam de ser discutidos com mais profundidade, né? E a avaliação apareceu assim em primeiro lugar, disparado, né? Então o que a gente fez foi assim, poxa, vamos fazer então esse teste, aqui está todo mundo de quarentena, inclusive eu estou em quarentena, e eu vou fazer essa discussão em torno da avaliação, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é no que vai ser avaliado. Por isso eu chamei essa live de avaliação de mapa e avaliação com mapa, né? Porque é o seguinte, se você vai avaliar o mapa conceitual em si, então assim, o mapa conceitual ele é o objeto da avaliação, eu estou falando de avaliação de mapa. Então eu quero saber, por exemplo, se esse mapa ele é um bom mapa ou ele é um mau mapa, né? Outra coisa eu vou avaliar com mapa. Então veja, se você vai avaliar com mapa, alguma coisa está sendo avaliada e você não está me dizendo o que. Você está me dizendo o que você vai usar para fazer a avaliação. Então você vai avaliar alguma coisa com um mapa. Então por isso assim, a primeira forma de encaminhar essa discussão é de qual dos dois casos nós estamos tratando.
Então eu vou começar pelo começo. Eu vou começar falando da avaliação de mapa. Por quê? Porque nesse caso o mapa é objeto de avaliação e se eu não tiver bons mapas, dificilmente eu consigo usá-los para qualquer outra finalidade. Seja lá o que você queira avaliar com o mapa, vai ficar muito difícil se você não tiver bons mapas em mãos. A questão sempre, quando eu uso essa expressão dos bons mapas conceituais, isso gera uma confusão muito grande, porque a pessoa que está me escutando já pensa o seguinte: o Paulo já está arbitrando a qualidade do mapa, se o mapa é bom na opinião dele ou não é. Não, veja, aqui o objeto da avaliação é o mapa em si. Então, o critério de avaliação de um bom mapa está pautado nos critérios da técnica de mapeamento conceitual. Então, por exemplo, o mapa conceitual, para ser um bom mapa, ele precisa ter uma pergunta focal. Então, assim, o que exatamente você quer responder com esse mapa, né? Por quê? Porque os temas são muito amplos. Então, eu vou fazer um mapa sobre a pandemia. O que é fazer um mapa sobre a pandemia? Quer dizer, veja, fazer um mapa sobre a pandemia é um tema muito amplo. Na hora que a gente começar a mapear isso, esse tema vai crescer tanto que nós vamos chegar num super mapa. Naqueles mapas que parecem os mapas de vias metabólicas da bioquímica. É tudo muito grande, é tudo muito enorme e você tem a dificuldade assim, de ler a letra pequenininha. Então o que acontece? Um mapa que é feito a partir de um tema, ele não vai ter muita serventia. Eu posso até começar pensando na pandemia, mas rapidamente eu tenho que pensar qual é a pergunta que eu quero responder. Então, uma pergunta específica sobre a pandemia. Por exemplo, quanto tempo o coronavírus demora para ser... quanto tempo a pandemia demora para ser equacionada? Essa é uma pergunta. Eu posso fazer... Quando teremos uma vacina? Essa é outra pergunta. Então, a pergunta focal ela acaba servindo como um delimitador do escopo do meu mapa conceitual, ainda que eu esteja lidando com temas muito amplos. Então, assim, um bom mapa tem pergunta focal. Um bom mapa tem conceitos bem definidos, né? Os conceitos são geralmente uma ou poucas palavras que capturam a informação de um objeto ou de um evento. Então, conceitos muito grandes, quer dizer, quando você tem dentro de uma caixinha algo muito grande, talvez ali você já tenha uma proposição em si, né? Falando agora das proposições, quer dizer, os termos de ligação, ou seja, aquele elemento que explicita a relação entre dois conceitos, ele está adequadamente construído? Tem um verbo ali que explicita a relação conceitual entre os dois conceitos, de forma que eu, leitor do mapa, consigo compreender como é que o mapeador entende essa relação conceitual ou todas as relações conceituais do mapa? Então veja, se essas coisas não estão presentes, o que a gente tem é um problema na qualidade do mapa. Então com isso a gente ainda não tem nenhum bom mapa e aí fica muito complicado a gente fazer qualquer avaliação sobre o que eu queira avaliar a partir desse tipo de representação. Então por isso que eu digo, o primeiro passo é a gente avaliar a qualidade do mapa. Então a gente tem que ter de alguma maneira um entendimento sobre a técnica de mapeamento e tentar, na hora de fazer os nossos mapas, respeitar essas regras, né, esses critérios técnicos para construir bons mapas conceituais. Porque qual é o último critério, né, o critério definitivo para eu chamar ou identificar um mapa de bom mapa? É a estrutura de conhecimento do mapeador. Então, se o mapa revela com clareza e ele tem, de alguma maneira, relações que sejam fidedignas com a estrutura de conhecimento, então esse é um bom mapa. Não entendi. Então vamos falar em português, né? Eu vou fazer um mapa sobre algo que eu não domino. Quando é que eu vou conseguir gerar um bom mapa sobre algo que eu não domino? Quando eu fizer um mapa sobre isso, eu apresento esse mapa para um especialista no tema e ele vai conseguir entender, inteligir as proposições do meu mapa a ponto de identificar o que o Paulo precisa aprender agora, porque o Paulo está fazendo várias confusões, né? O Paulo está perdido nessa parte aqui do tema.
Então, o que acontece? É necessário que você gere um mapa fidedigno com a sua estrutura de conhecimento. E esse mapa tem que comunicar isso com clareza. Seja tudo aquilo que efetivamente eu entenda sobre o tema e seja as minhas lacunas. Então, o que a gente chama de bom mapa conceitual, na verdade, é um mapa que tem uma boa relação com a estrutura de conhecimento do mapeador. É isso. Então, toda vez daqui para frente que eu falar um bom mapa conceitual, veja, o bom mapa conceitual não é um mapa certo, né? Não é um mapa gabarito, não. É simplesmente assim, é um mapa que eu consigo ler e entender o que o mapeador quis dizer. Porque na hora em que eu entendo o que o mapeador quis representar no seu mapa, se eu sou especialista no tema, aí eu vou ter as condições de avaliar o que ele já compreendeu adequadamente e as lacunas que eventualmente a gente vai precisar atacar agora para que ele continue aprendendo o tema que nós estamos estudando. Então veja, na lógica da avaliação e dos mapas conceituais, há uma certa hierarquia, né? Primeiro, eu preciso discutir a avaliação do mapa. Eu preciso saber se o mapa conceitual que eu vou utilizar no meu processo de avaliação é um bom mapa. Então agora vamos imaginar o seguinte, olha Paulo, é um bom mapa. Eu tenho um conjunto de alunos, esses alunos sabem fazer bons mapas, eles foram treinados na técnica e eu consegui um conjunto de mapas desses meus alunos. Muito bem. Então são bons mapas, ok. A partir de agora que a avaliação de mapas está resolvida, eu posso pensar na avaliação com mapas. E veja que o próprio desenho, o próprio contexto, melhor dizendo, que eu desenhei aqui para entrar com este exemplo, já começa a sinalizar o que exatamente nós vamos avaliar. Então, peraí, se eu tenho um conjunto de alunos, eu pedi para os caras fazerem mapas, e eu sou o professor, quer dizer, eu quero avaliar a aprendizagem deles. Então, agora sim, aquilo que estava oculto o tempo todo aparece. Então, avaliar com mapas é uma expressão que eu gostei de usar, por quê? Porque ela não revela o que você vai avaliar. O que você quer avaliar exatamente? Né? Eu não sei. Então, assim, vamos pressupor que é o que eu imagino que você queira avaliar. Ou seja, você quer avaliar a aprendizagem. Então, agora, a gente tem a seguinte lógica para pensar na avaliação da aprendizagem com mapas conceituais. Primeiro, eu vou pensar na avaliação do mapa. Depois, eu vou pensar em como eu avalio a aprendizagem com o mapa, a partir do mapa. Agora, se eu, por exemplo, ensinei meus alunos a fazerem mapas hoje, nos 5 minutos finais da aula, e já penso que na aula que vem eles vão gerar um mapa conceitual que reflete de alguma maneira a estrutura cognitiva que eles têm dos temas da minha disciplina, dificilmente você vai ter um conjunto de bons mapas. E se você já tentou fazer uso de mapas na sua sala, como eu tentei, você deve ter vivido isso na pele. Por quê? Porque você vai com esse entusiasmo todo, aí você pede para os caras, você ensina rapidinho, eles se encantam porque é uma novidade, aí a gente sai fazendo o mapa, e o que acontece? Então na aula que vem eu vou ensinar um conceito novo, para ver se eles aprenderam essa parte da minha matéria, eu vou pedir um mapa, e aí eu vou ver se eles aprenderam. O problema todo é o seguinte, se eles tiverem um treinamento muito curto, a gente ainda tem problemas em obter o bom mapa. Então na hora que eu pegar esse conjunto de mapas que eles fizeram, e for avaliar depois na minha casa, né, se eles aprenderam ou não, eu não vou conseguir avaliar se eles aprenderam ou não. E sabe por que você não vai conseguir avaliar? Porque você não consegue entender o mapa deles. Quem não passou por isso? Essa é a situação mais comum quando você tenta usar mapa pela primeira vez num contexto real e complexo como a sala de aula. Então assim, é legal por quê? Porque a gente vai com esse entusiasmo, pede um mapa, a hora que eu pego os mapas dos alunos para ver, eu falo assim, cara, os meus alunos são muito ruins, né? Os alunos do Paulo é que são geniais, porque lá o Paulo consegue fazer tudo aquilo com mapa. Mas eu tenho alunos muito fracos, porque eles não conseguem. Mentira! Mentira! É que o que acontece no meu caso é que eu tomei um cuidado maior para treinar os meus alunos. Eu gastei um tempo maior para explicar para eles como é a técnica de mapeamento.
Ou seja, eu gastei um tempo maior para chegar no bom mapa. Quando eu fecho esta etapa e consigo chegar num bom mapa, aí eu começo a pegar os mapas dos alunos para fazer a avaliação da aprendizagem. Então, assim, essa frustração que eventualmente um dia você já teve, como eu já tive, pronto, ela está explicada. Então, isso não é motivo para a gente desistir dos mapas nas nossas salas, mas é motivo para fazer uma reflexão sobre o que aconteceu e o que eu posso fazer de melhor numa próxima oportunidade, imaginando que sim, eu vou querer avaliar mapas, avaliar a aprendizagem com mapas, porque eu acredito nisso. Usualmente, quem acredita nisso é porque já faz mapa e já sente um certo benefício na organização das suas próprias ideias. Então, assim, a gente tem aquele sentimento, cara, se isso é bom para mim, né? Eu que estou aqui estudando o tema X, aqui fazendo a minha pesquisa, ou mestrado, ou doutorado, ou sei lá, eu estou fazendo um curso de formação continuada, cara, como isso é bom, como isso me ajuda, depois eu vou levar isso para os meus alunos. Então, assim, se a gente errar a mão e esquecer dessa etapa de chegar no bom mapa, a gente pode pôr muita coisa a perder. E aí o que acontece é que esses documentos que você gera a partir do trabalho dos seus alunos, né, a elaboração de mapa dos alunos e depois de um período lá da sua disciplina, eles acabam não sendo suficientes para revelar o que eles entenderam e o que eles ainda não entenderam. Então aí você também vai para a literatura e vê assim, nossa, como é que os caras lá conseguem enxergar concepções alternativas nos mapas dos alunos? Como é que os caras conseguem enxergar que ele tem um erro conceitual gravíssimo? É porque são bons mapas, essa é que é a resposta. Por isso que boa parte da conversa de hoje é para conscientizar que a avaliação do mapa vem antes da avaliação com o mapa. Agora, imaginando que estamos bem entendidos em termos do treinamento e conhecimento da técnica para usar os mapas para fins de avaliação da aprendizagem, temos uma segunda questão a resolver aqui antes da gente avançar, né? O que é a aprendizagem exatamente, né? E claro que vai ser um conceito polissêmico, existem várias definições, então assim, eu preciso fazer algumas escolhas que sejam coerentes com a forma que eu enxergo a sala de aula, esse ambiente de aprendizagem, sala de aula presencial e os ambientes de aprendizagem virtuais. Então, veja, se por vício de linguagem eu falar sala de aula, por favor, você pode colocar na mesma conta os ambientes virtuais de aprendizagem, porque os processos ali, eles ocorrem por meios diferentes, mas na essência são os mesmos, né? Então, o que é aprendizagem? Então eu preciso achar uma forma de caracterizar este processo para avaliá-lo com mapa. Então, ou seja, né, o que eu estou tentando falar assim, se você não sabe exatamente o que é aprendizagem, eu vou ter dificuldade em definir como é que eu vou avaliar isso. Então uma ideia que eu gosto muito e que está na literatura, que orbita ao redor dos mapas conceituais, é a ideia muito simples de que aprendizagem é mudança. Tá? Aprendizagem é mudança. Então o que eu quero dizer com isso? É que se ao longo do processo de ensino o aluno ele tem uma estrutura de conhecimento sobre o tema lá, uma estrutura conceitual sobre o tema que eu estou discutindo, e no final ele tem outra, se houve mudança, houve aprendizagem. Então olha que bacana, é uma forma singela, mas ela é muito eficiente para a gente pensar na aprendizagem. Então se houve mudança, houve aprendizagem. Em sendo assim, eu posso ainda tentar qualificar a mudança. Então, assim, se a mudança tiver certos atributos, ela é uma mudança relevante. Ou seja, o sujeito ele mudou aquilo que ele sabia antes, a partir das informações do período de estudo, e ele remodelou seus próprios conhecimentos, né? Então, de alguma maneira, eu estou usando palavras aqui para descrever o que a gente conhece como aprendizagem significativa. É quando os meus conhecimentos prévios, né, eu uso eles para entender a nova informação. Então imagina o seguinte, né? Você tem conhecimentos prévios sobre mapas, eu estou gerando aqui uma porção de novas informações e você está fazendo um esforço para valer, para entender o que eu estou falando, e você está alterando eventualmente até os seus conhecimentos prévios. E no final do processo você vai ter algo novo. Você vai ter uma estrutura de conhecimentos nova, que ela vai ser exatamente o produto dessa interação entre a nova informação que eu estou fornecendo e aquilo que você já sabia, né? Então, assim, se houve mudança,
Se houve mudança, a mudança ela pode ter uma qualificação de ter sido tão relevante, de provocar mudanças tão significativas na estrutura de conhecimento do sujeito, que eu vou chamar isso de aprendizagem. Já que aprendizagem é mudança, eu vou chamar de aprendizagem e vou chamar de aprendizagem significativa. E aí eu consigo trazer todas aquelas ideias da teoria da aprendizagem significativa de Ausubel para também definir um outro tipo de mudança. Olha, teve mudança? Teve. Então eu olho ali o sujeito, o meu aluno, antes e depois do período de estudo, e eu vejo que teve mudança, mas são mudanças muito periféricas, né? A estrutura de conhecimento dele antes e depois, ela mudou, mas mudou só na periferia, só na bordinha, só no detalhe. Na essência ela continua a mesma. Então assim, se houve mudança, eu vou chamar isso de aprendizagem. Mas a qualidade dessa aprendizagem é outra, então eu vou chamar isso de aprendizagem mecânica ou aprendizagem superficial. Então o que acontece agora é que eu tenho uma maneira de, primeiro, pensar na aprendizagem como mudança e imaginar que essa mudança ela pode provocar uma mudança profunda naquilo que eu já sabia, então ela é uma aprendizagem de ordem significativa, ou ela pode causar alterações periféricas naquilo que eu já sabia. Bom, então aí eu tenho uma aprendizagem mecânica. E eu tenho, na verdade, né, em termos práticos, eu tenho um contínuo entre esses dois extremos. Então veja, qual que é o desafio da avaliação da aprendizagem? Depois de um processo de aprendizagem, vamos supor, de algumas aulas, né, de algumas semanas, onde você trabalhou lá um tema específico com os seus alunos, o que vai acontecer? Você vai pedir para o sujeito revelar a estrutura dele por meio de um mapa conceitual e você vai tentar avaliar as mudanças que ocorreram na estrutura dele, se foi significativa ou se ela foi mais periférica. Então aí eu vou conseguir, inclusive, dizer se a aprendizagem foi significante profunda ou se ela foi mecânica superficial. O que é mais interessante de tudo, antes de eu continuar, é que dentro da lógica da aprendizagem como mudança, finalmente a gente traz para a literatura um evento que é muito comum nas nossas salas de aulas, inclusive na minha, que é um fenômeno da não aprendizagem. Então veja, às vezes você vai ler os trabalhos na literatura e você vai ver assim, cara, os caras usam mapas e funciona, e dá certo, e os alunos aprendem, e os alunos ficam felizes, o professor fica feliz, todo mundo fica feliz e todo mundo aprende, mas na minha sala não é assim. É porque eu não sou um professor da universidade, é porque eu não sou um professor da USP, aí você vai achar uma desculpa. Na verdade é porque talvez o enquadramento da literatura ela não deixe evidente os casos de fracasso. Lamentavelmente, os casos de fracasso são aqueles que poderiam proporcionar para a gente o maior aprendizado, né, sobre como usar os mapas. Então veja, e se durante o processo de ensino o meu aluno ele entra e sai com a estrutura de conhecimentos praticamente inalterada? Pronto, isso não é aprendizagem mecânica. Porque se a estrutura de conhecimento está inalterada, não houve aprendizagem, não é que ela foi mecânica, não é que a mudança é periférica, não tem aprendizagem. Então, finalmente, eu tenho como caracterizar um evento que é muito frequente na minha sala, que são os eventos de não aprendizagem. Eu fiz lá o meu planejamento, dei minhas aulas, fiz as atividades, as dinâmicas, e parte dos meus alunos não aprenderam. Então, o que eu estou querendo dizer agora é que eles não tiveram modificações nas suas estruturas de conhecimento quando eu pego aquilo que eles sabiam antes de eu começar a explorar um determinado tema. Então olha que bacana, né? Vamos avaliar a aprendizagem com mapa. Ok, o que é aprendizagem? É mudança. Então eu vou ter a possibilidade de trabalhar com 3 contextos. Os alunos que não aprendem, então é o contexto da não mudança, e o contexto da mudança que se divide em 2 categorias. As mudanças profundas que remetem a um processo de aprendizagem significativa e as mudanças que são mais superficiais que remetem a processo de aprendizagem mecânica. Muito bem. Então agora como é que eu faço isso com o mapa? Temos um problema. Mudança só é medida no tempo. Então qual que é o erro clássico número 1 de todo mundo que se entusiasma com os mapas e quer levar um mapa para a sala de aula para compartilhar com seus alunos? Eu vou levar para a sala de aula, vou compartilhar com meus alunos e eu vou medir, eu vou verificar, medir não é sempre um bom termo, mas eu vou avaliar a aprendizagem que eles tiveram no meu período de estudo sobre o tema X.
Qual que é o problema? A mudança é um evento que ocorre no tempo. Se você não planejar com cuidado, e prever uma medida de como está a estrutura de conceitos, ou seja, o conhecimento dele antes do período de estudo, se eu não tiver uma informação clara daquilo que ele já sabe antes do período de estudo, eu não gero uma referência para saber se houve mudança ou não. Eu não gero um padrão de referência. E veja, quem é que está gerando esse padrão? Olha que bacana. Quem gera esse padrão é o próprio aluno. Porque quem está fazendo o mapa no início do processo são os alunos. Então, é como se eu pedisse para eles o seguinte, olha, por favor, me diga agora o que você sabe sobre avaliação com mapa. Aí você foi lá antes da live e disse. Você fez um texto, você gravou um áudio, ou para me agradar muito, você fez um mapa. Poxa, espetacular. Então agora nós estamos no período de estudo. Ou seja, eu estou pondo novas informações aqui à disposição de vocês, e vocês estão tentando relacionar com aquilo que vocês sabem. Então na hora que acabar o período de estudo, seja ele de uma live, de uma semana, de um mês, de uma disciplina inteira, lá no final eu peço de novo um registro similar. Então se lá no início eu pedir, faça um texto sobre o que você sabe, provavelmente no final eu vou pedir de novo, faça um texto sobre o que você sabe. Faça um mapa sobre o que você sabe agora, lá no início, eu vou pedir o quê? Agora eu quero que você faça um mapa sobre o que você sabe no final. E aí a aprendizagem vai se revelar na comparação desses mapas. Então isso é legal por quê? Porque coloca a aprendizagem dentro daquilo que ela efetivamente é. A aprendizagem é um processo. A gente não pode perder de vista que a aprendizagem é um processo. Então eu tenho que ter pelo menos duas medidas. É claro que se eu vou, por exemplo, pensar na minha disciplina, e a minha disciplina ela dura, sei lá, um ano, um semestre, ou se eu vou pensar nos conteúdos de um bimestre, eu posso pedir para os alunos fazerem 2, 3 mapas conceituais. Eu peço um antes, um no meio e um no final. E a partir daí eu tenho elementos para avaliar como as estruturas de conhecimento variaram ao longo do processo de ensino. E é a partir desse tipo de comparação que você vai poder falar se houve aprendizagem ou não. E qualificar o tipo de aprendizagem. Então veja, né? Olha quanta coisa a gente já conversou aqui de algo que parecia extremamente simples, né? Que é pedir para os alunos fazerem mapas, né? E você ainda vai me falar assim, ai Paulo, é ótimo pedir para os alunos fazerem mapas, sabe por quê? Porque eles mexem no CMap Tools ou no programinha melhor que eu. Pois é, os programas, né, de fazer mapas, como o CMap Tools, eu adoro o CMap Tools, eu uso o CMap Tools. O curso no Coursera, ele está baseado no CMap Tools porque ele é um programa dedicado à elaboração de mapas. Porém, nós pagamos um preço por isso, né? Como o CMap Tools ele é muito amigável, ele é um programa muito amigável, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que todo mundo tem essa percepção, nossa, que legal. Então eu vou pedir para os meus alunos fazerem mapas, porque eles são melhores nisso do que eu também. Eles vão instalar, depois eles me ensinam também a instalar o programa no meu computador. E aí eles já vão fazendo os mapinhas, né? E aí eu pego o mapinha para ver como é que foi a aprendizagem. Para pensar nessa altura da live, neste cenário, que é muito comum em condições reais de sala de aula, né, numa escola, colegas meus têm esse discurso, de tudo aquilo que a gente conversou. Então agora você percebe o seguinte, né, eu vi a sua agonia com as instabilidades daqui, e felizmente agora parece que a coisa está fluindo, porque está todo mundo mantendo um pensamento positivo. Então agora é hora de você compartilhar a minha agonia. Quando alguém pede para mim o seguinte, ô Paulo, vamos tomar um café? Aí você me explica como é que você usa mapa na avaliação lá na sua disciplina, que eu quero fazer na minha também. Cara, não é num café que eu vou conseguir falar as coisas para você usar isso na sua disciplina. No café eu posso te contar a minha experiência, mas olha quanta coisa a gente passa e quantos pressupostos. Se você já acha, por exemplo, que a aprendizagem não é mudança, talvez nada disso aqui te interesse, né? Então assim, se a gente não alinhar com vários pressupostos, se a gente não tiver um olhar, né, exatamente como esse que a gente está travando, assim, você já parou para pensar que é importante saber se o seu aluno sabe fazer mapa? Ou você ainda acha que todo mundo nasceu sabendo fazer mapa?
Ah, eles sabem, eles são nativos digitais. Cara, nativo digital virou um gênio. Ele é nativo digital, mas ele não sabe fazer mapa. Porque nunca a gente fez mapa. Então você aprende a fazer mapa, do mesmo jeito que você aprende a escrever um texto. Eu gosto muito de comparar os CMap Tools e os mapas conceituais com o efeito do editor de texto com escrever um bom texto, né? Você, como eu, deve sofrer para escrever bons textos, né? Então, não é porque o Word